a forrageira certa para a melhor integração lavoura-pecuária-floresta. Voltamos a falar da produção de caprinos e ovinos. E para que essa criação dê certo, a cobertura vegetal tem que ser a mais adequada. Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver a caatinga, essa vegetação natural do semiárido, como modelo de integração lavoura-pecuária-floresta. Para integrarmos, usarmos de forma integrada a caatinga, em conjunto com a caatinga, servindo aos animais na época seca, há um conjunto de alternativas forrageiras que podem ser utilizadas para a região semiárida. Vamos citar algumas delas. O capim-búfalo é um exemplo, é uma planta, uma gramínea forrageira que tem suportado os regimes de chuvas da região. É claro que precisa também de manejo. A leucena, a cunhã, o guandu, a gliricídia, a mandioca, são alguns dos exemplos. E muitos deles, além da fibra, por serem fontes volumosas, também oferecem algo mais. Por exemplo, a leucena é uma boa fonte proteica. A cunhã, da mesma forma, é riquíssima em proteína. O guandu, a gliricídia e a parte aérea da mandioca também são ingredientes ricos em proteína. Então, eles casam muito bem na época seca, em que há deficiência proteica nos pastos de búfalo, na caatinga. Então, eles complementam. Eles podem ser utilizados como suplementação volumosa, fonte de fibra, mas que vão ajudar também no aporte proteico aos animais. Podemos usar plantas nativas, plantas da caatinga, e vejam só, são plantas que estão acostumadas ao regime de chuva, ao solo, àquela situação. Então, são boas plantas para serem utilizadas e cultivadas com esse propósito. Exemplo, pornunça é uma planta nativa da caatinga. A maniçoba é uma planta espetacular, tem suportado as baixas precipitações dos últimos anos. Essas duas, tanto a pornunça quanto a maniçoba, também ajudam no aporte proteico, são plantas com bom teor proteico, sobretudo quando colhidas no ponto certo, colhidas jovens. O sorgo, servindo fibra, mas também energia. O capim corrente, que é uma gramínea forrageira também de importância. A erva-sal. A melancia forrageira. A melancia forrageira, que é uma fonte energética, é uma fonte também de água. Ela oferece água aos animais. Que de 85% a 90% de sua constituição é água. E numa época seca, olha a importância de alimentos como a melancia forrageira. Como esses alimentos podem ser oferecidos? Na forma de pastejo direto, que nós soltamos os animais nas áreas para eles pastejarem, para eles consumirem, ingerirem essa forragem. Custa menos, mas pode perder um pouco mais do que foi produzido. Então é importante o produtor, o técnico, tomar uma decisão com base, se é mais importante ter mais praticidade, soltar os animais lá, ou ter menor perda, porque esses animais vão usar menos daquilo que foi produzido na área. Alimentos in natura, como a palma, a melancia, pois são culturas, são alimentos, são ingredientes que não precisam ser armazenados na forma de feno, na forma de silagem. Isso reduz o custo operacional. E são alimentos que servem água. Então, mais uma vantagem. Os resíduos agroindustriais, que nós já chamamos a atenção anteriormente, e reforçamos aqui a possibilidade também de usarmos resíduos agrícolas. Fez uma roça, sobrou uma palhada, faltou comida, pode-se usar aos animais. As estratégias de conservação, a ensilagem,
a fenação, nesse caso, os alimentos foram produzidos, as roças, os cultivos, foram feitos na época chuvosa. Quando as plantas atingiram o seu estágio de colheita, estavam num ponto ótimo de valor nutritivo, elas foram cortadas e armazenadas. Não são plantas que foram colhidas secas e perderam o seu valor nutritivo. Daí a vantagem da ensilagem e da fenação, porque elas conservam boa parte do valor nutritivo da planta quando ela estava na época chuvosa, naquele momento em que tinha maior valor nutritivo. Outra possibilidade é a amoniação. A amoniação é o tratamento, usando, por exemplo, a ureia, 1 kg de ureia em 5 litros d'água, 5 kg de ureia em 25 litros d'água, e essa quantidade de água aplicada em 100 kg de palha. Isso, a ureia, essa calda é administrada na palhada, camada por camada, vai administrando em toda a palhada, e depois fecha-se, embrulha-se este volume, fazendo com que não haja vazamento do gás, e esse gás ali dentro, ele vai romper as ligações das fibras, fazendo com que melhore um pouquinho a digestibilidade deste alimento, deste ingrediente. Aqui no nosso exemplo, a maniçoba, nós temos usado ela nesses últimos 3 anos. Nós trabalhamos muito com a maniçoba. Petrolina teve regimes de precipitação pluviométrica em 2012 e 2013 inferiores a 200 milímetros anuais, e nós conseguimos, mesmo com esse regime de chuva tão baixo, trabalhar com essa cultura nativa, Aqui, ela cultivada em linhas, sendo colhida de forma mecanizada com o trator, reduzindo a mão de obra, algo que está tão escasso, a família é o produtor envelhecendo, é a menor mão de obra para ser usada nos sistemas produtivos. Então, a mecanização é algo importante também para o semiárido brasileiro. A conservação na forma de silagem, aqui a compactação com o uso do trator, compactação usando o trator, visando expulsar o ar que ali está e contribuir na fermentação desse material, cobrindo esse volume que foi compactado com lona plástica e depois com algum peso, que pode ser terra, que pode ser pneus, para evitar que o vento leve, que haja infiltração, que haja furos e que tenha entrada de ar ou de água e estrague o material conservado. Então, este é um exemplo de uma cultura para as regiões mais secas do semiárido, maniçoba, podendo ser conservado na forma de feno, na forma de silagem, para ser usada quando mais se precisa, no auge da seca. Ressalta-se que ela tem alto teor de ácido cianídrico, que pode intoxicar os animais. Então, não é aconselhável o uso dessa planta em pastejo direto, porque os animais podem ingerir grandes quantidades de ácido cianídrico e se intoxicarem. Quando é feita a silagem e a fenação, esse ácido cianídrico ele volatiliza, ele evapora, ele sai no ar, reduz esse teor de ácido cianídrico, pode dar para o animal sem problema nenhum, só vai fazer engordar. Nós temos obtido bons desempenhos usando o feno dessas plantas nativas ou exóticas nas reservas estratégicas, seja maniçoba, seja leucena, tanto para caprinos quanto para ovinos. Aqui nessa tabela, por exemplo, quando nós trabalhamos com feno de leucena e feno de maniçoba, mais o concentrado, oferecemos isso aos animais e comparamos com o grupo de animais que estavam mantidos na caatinga,
não foi nem no auge da seca, foi na época de transição entre a época chuvosa e a época seca, então não estava tão seco. Mesmo assim, a caatinga proporcionou aos caprinos que foram usados nesse sistema, nessa comparação, 60 gramas de ganho ao dia. Enquanto o feno de leucena e o feno de maniçoba, juntamente com o concentrado, eles proporcionaram na casa de 180 gramas de ganho ao dia para esses animais. E óbvio que esses animais ainda estavam sendo amamentados, foi no final da amamentação e início do desmame. Então, uma boa diferença de ganho, sinalizando que, além de maior ganho de peso, pode-se diminuir a pressão sobre as caatingas com esse tipo de manejo. Aqui é a imagem do caprino mantido na caatinga, de mesma idade e mesmo grupo genético e mesma genética do caprino alimentado com o feno e mais o concentrado. Isso durante uma parte de sua vida, não o tempo todo. Rapidamente ele engorda e está pronto para o abate. Este animal aqui, nascido na mesma idade e de mesma genética, ele vai demorar muito mais tempo para atingir um peso que o produtor pode vender, enquanto o outro animal já tem peso comercializável em menos tempo. Isso faz com que ele venda, tenha dinheiro para reinvestir na propriedade, fazendo o melhor giro desse capital. Além disso, a época seca do ano na caatinga é muito difícil ter venda de produto, carne ou lácteo, porque não tem alimento, o animal não tem o que comer, ele não vai produzir. Nessa estratégia, nós podemos ter carne e leite numa época, num momento em que os preços estão melhores, porque tem menos oferta. Nós podemos ter uma melhor regularidade de produtos. A indústria, o consumidor, que quer ter essa carne na época que chove e na época que está seco, ele vai ter também. Então, nós podemos regularizar melhor a oferta. Em todo ano, nós temos produtos de alta qualidade e nós temos renda para o produtor. O segundo componente é a água. Semiárido, extremamente seco, é preciso ter água. A água ajuda demais a produção. E nós podemos tratar algumas estratégias para aumentar o aporte hídrico na propriedade, seja para a planta, seja para o animal, seja para a pessoa, para a família. Quais são algumas dessas estratégias? Podemos citar a captação de água de chuva in situ. A captação de água de chuva in situ são preparos de solo que vão proporcionar reter mais a água da chuva, a água que escorre, essa água vai ser mantida por mais tempo no solo. Quando nós cultivarmos, plantarmos alguma coisa, aqui essa cultura vai ter um pouquinho mais de água e mais tempo dessa água, com maior possibilidade, de termos aí uma melhor produção. Captação de água de chuva, portanto, são preparos de solo in situ, que vão proporcionar uma retenção dessa água. Nós temos alguns tipos de cisternas, que são reservatórios, e um dos exemplos é a cisterna calçadão. O que é a cisterna calçadão? Ela é composta de uma cisterna, aqui ao fundo, e essa área aqui, que é o calçadão. O calçadão, em alguns momentos, pode ser usado para secar grãos, para secar forragem, mas é, sobretudo, uma área de captação. A chuva bate aqui e essa água escorre para ser armazenada nessa cisterna, normalmente de 50 mil litros, e dá suporte para vários meses à família e à produção.
Essa cisterna é indicada para o quintal, para um pouquinho de animal, o animal criado na corda, enfim, ela pode ter uma captação de um bom volume de água. Normalmente são 200 metros quadrados de área de calçadão. Com 300 milímetros de chuva é suficiente para abastecer esses 50 mil litros de reservatório dessa cisterna. As cisternas de placas, essas dão suporte sobretudo à família. São cisternas normalmente de 16 a 21 mil litros de água, podem ser o reservatório com essa capacidade, ligadas às áreas de captação. Nesse caso, o telhado da casa, o telhado do aprisco, do galpão de insumos, de qualquer uma das instalações, pode servir para captar essa água, que é levada pelos encanamentos, sendo guardada, armazenada nessas cisternas. É mais uma fonte de água para aquela propriedade. Podemos guardar água em alimentos suculentos, alimentos que têm boa proporção de água na sua composição. Olha a palma forrageira, nesse exemplo aqui com 10% de matéria seca, ela tem 90% de água. Então, para cada quilo de palma, tem 900 ml de água. É mais uma fonte, ela está ali, podendo ser utilizada. A silagem, armazenar alimentos na forma de silagem, também está armazenando água. Neste exemplo, uma silagem com 30% de matéria seca, significa que ela tem 70% de água. Então, 1 quilo dessa silagem são 700 gramas de água. O animal que consome aquela palma, que consome esta silagem, ele vai receber um pouquinho mais de água pela alimentação e vai diminuir a quantidade de água que ele vai beber lá no bebedouro, que ele vai pegar no bebedouro, que ele vai ingerir a partir do bebedouro. É uma economia adicional de água. E, obviamente, a presença de reservatórios de distribuição, porque na Caatinga as áreas são extensas, os animais só bebem água no início da manhã quando saem e ao final do dia quando retornam. Então a presença de reservatórios, de bebedouros em pontos estratégicos em que os animais descansam para o seu abastecimento hídrico é de grande importância. É preciso saber que consumo de água está diretamente relacionado ao consumo de alimentos. Animais que consomem mais alimentos e animais que ingerem mais água, eles ganham mais peso. Isso é importante. Na Embrapa Semiárido, os colegas desenvolveram um sistema de captação de água para a dessedentação do animal, para captar essa água da chuva, essa água que escorre pela estrada, que é perdida, canalizada a um reservatório e depois, posteriormente, distribuída nos bebedouros. Olha como é simplesinho o sistema. Que nós podemos ver uma estrada que passa margeando aqui a nossa área de pastagem de capim búfio. Essa estrada foram colocados camaleões, que são barreiras em que a água escorre a um declive, a água escorre pela estrada e essa barreira, ela evita com que toda a água prossiga, desça. Essa barreira, ela direciona a água para o pasto. A barreira protege e direciona a água para o pasto. E já no início aqui da área de captação, nós temos um primeiro filtro. Um filtro composto aqui por pedras que vão tirar as impurezas maiores. A água bate nessa barreira, ela supera essa barreira e algumas impurezas ficam por aqui, principalmente as impurezas maiores, os galhos, as pedras maiores. E essa água direcionada para o pasto, que entrou no filtro, ela entra nessa tubulação e é canalizada a uma cisterna. Esta cisterna,
ela deve ser dimensionada para a capacidade de água, para a quantidade de água que a propriedade vai precisar para dessedentar os animais durante todo o período seco. Ela pode ser dimensionada para isso. Então, com esse procedimento muito simples, esse sisteminha de captação de água, é possível direcionar a água para o pasto e também fazer a captação levando a cisterna. Está aqui a cisterna. Todo esse sistema é gravidade, desde a captação de água até o bebedouro. Gravidade, que mostrando a ideia do terreno, com a área de captação, a cisterna, dando suporte, fornecendo água ao bebedouro. O bebedouro, por sua vez, aqui representado nesta imagem, com sisteminha de boia, desceu muito o volume de água, já automaticamente já enche novamente aqui a partir desse sisteminha de boia. Então, um sisteminha simples, um modelinho simples que dá para ser utilizado nas propriedades que precisam da água para alimento para as pessoas, nesse caso aqui, para os animais.